Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, seguindo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que lhe foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aqueles que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, como não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar quanto a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, diz: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta noite, agradecemos a Ti, ó Deus eterno, por estarmos reunidos na Tua casa nessa noite. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, dando-nos direção, ó Deus eterno, em todas as coisas, falando aos nossos corações através da Tua palavra. É a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar os seus lugares. Irmãos, eu fiquei muito alegre por rever vocês aqui nessa noite. Nossas terças-feiras, de fato, nós estávamos aí com um número bem reduzido de irmãos, frequentamos de terça-feira. Isso para mim é uma preocupação muito grande. Por quê? Porque quando os irmãos perdem o interesse, pelo culto de terça-feira, estão perdendo o interesse pelo estudo da palavra de Deus, que de fato futuramente causa uma igreja fria, uma igreja fraca, uma igreja sem consistência. E o ensino da palavra é que nos fortalece, que nos alimenta, para que a gente possa ter uma vida cristã sadia. Você pode observar uma criança que não se alimenta, ela com o tempo vai enfraquecer e ela pode morrer se ela não se alimentar. Então todos nós precisamos ter o desejo pelo alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Por essa razão, eu quero parabenizar todos os irmãos que têm tido esse interesse em poder estar sempre na casa do Senhor, além de dar assistência ao culto de terça-feira, vem também com o objetivo de aprender a palavra de Deus. Com isso, eu não estou dizendo que quem não veio não tem esse compromisso. Deus conhece o coração e a
vida de cada um. Meus amados irmãos, nessa noite eu quero falar sobre 3 assuntos da carta do apóstolo Paulo a Tito. Essa carta ela foi endereçada a um fiel servo de Deus chamado Tito, que era cooperador do ministério do apóstolo Paulo, esse que estava executando o seu ministério na Grécia. E estando ali, o apóstolo Paulo envia a ele uma carta para que pudesse dirigir a igreja e assim resolver alguns problemas. A carta que ele escreve a Tito, ela fala de 3 coisas. A primeira, sobre liderança eclesiástica. A segunda, a integridade da igreja de Cristo. E a terceira, a integridade da sociedade. Então, essa carta, ela vem com esse objetivo. Hoje eu quero falar sobre liderança eclesiástica. Vou falar em 3 terças-feiras sobre esses assuntos, mas iniciando aqui sobre liderança eclesiástica, que é justamente o que o apóstolo Paulo trata. O primeiro assunto que Paulo trata na sua carta a Tito é sobre a liderança da igreja, sobre homens e mulheres, no futuro que viriam a cuidar da obra de Deus, a cuidar da casa de Deus, a terem cargos de liderança da igreja, e essas pessoas deveriam ter um procedimento diferenciado. Mas falando das cartas que Paulo escreve, a carta de Tito ela faz parte de um conglomerado de cartas conhecido como epístolas pastorais. E Paulo envia a líderes, envia a pastores, está falando, doutrinando pastores. Então, a carta de Tito faz parte desse conglomerado de cartas chamada de epístolas pastorais. Essas cartas elas foram escritas para ensinar a conduta própria daqueles que vivem na casa de Deus, para ensinar as pessoas como elas deveriam viver na casa de Deus. Então, foi com esse objetivo que o apóstolo Paulo envia essa carta. Ela só não tem um significado pastoral, mas também eclesiástico. Não é só para pastor, mas também para toda a igreja. Até porque a gente entende que as pessoas que têm um chamado de Deus, que Deus desperta elas com um chamado especial, inicia-se como membro da igreja, faz parte da igreja, e ela inicia como membro, e Deus desperta no seu coração o desejo de também trabalhar na obra de Deus. Então essa pessoa, ela passa a se tornar no futuro, trabalhando ali na obra de Deus, ela pode chegar a ser uma importante liderança na igreja no futuro, mesmo que ela não entenda no princípio, no início da sua fé, o chamado de Deus ainda na sua vida, ela não tem aquilo muito definido, mas ela sente que Deus tem algo diferente com ela, e com isso, com o passar dos anos, ela vai trabalhando aquilo, ela vai sendo moldada e de repente ela se torna uma grande liderança na igreja, como também foi o caso de Tito. Então essas cartas, elas refletem o cuidado e também a organização da igreja, o cuidado do rebanho de Deus, e dizem aos homens como eles devem comportar-se na comunidade de Deus. O apóstolo Paulo instruiu também a respeito da administração, de como devem ser os líderes, pastores, e como enfrentar as ameaças que se opõem ou se colocam como perigo da pureza da fé e da vida cristã. Nessas cartas, a organização eclesiástica é bastante desenvolvida. Então, hoje, o que nós entendemos como igreja, como uma instituição religiosa, a gente vai ver que lá nas cartas do apóstolo Paulo, quando ele escreve essas cartas pastorais, ele já define o modelo da organização eclesiástica. É ele que define esse modelo. Como, por exemplo, na igreja, a palavra ancião, ela tem o mesmo significado de presbítero ou bispo, tá? É o mesmo termo usado para ancião, presbítero, bispo, é o mesmo termo. Então, nós vamos ver presbíteros sendo levantados, superintendentes, supervisores. Eu sou um pastor e sou um supervisor.
Paulo escreve a carta, ele lembra aos obreiros de sua posição, de direito de falar, assinalando uma vez mais os fundamentos do Evangelho. Então, quando Paulo vai escrever à igreja, ele vai enviar uma carta, ele vai dizer o seguinte: olha, veja bem, quem está falando com vocês é o apóstolo. Ele vai falar da sua autoridade, do poder que ele recebeu para poder falar. Em alguns momentos ele vai falar apóstolo e ele vai usar um termo, também servo de Deus, como aqui no capítulo 1, ele vai dizer Paulo, servo de Deus e apóstolo. Ele vai falar da sua autoridade apostólica, mas ele usa um termo aqui, antes de falar que ele é apóstolo, ele vai falar servo de Deus. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção, porque essa palavra no grego é doulos, servo aqui é doulos, que significa uma pessoa que pertence, é o servo, posse, uma pessoa de posse e que Deus usa, é propriedade exclusiva de Deus, é um escravo, que tinha o seu senhor. Aquele escravo era propriedade exclusiva do Senhor. Paulo, quando fala que é servo de Deus, ele está dizendo, ele usa o termo doulos, que é servo, que é uma propriedade exclusiva. Ele não está falando apenas da sua humildade para servir, mas também que ele era uma pessoa que era de uso e posse de Deus. Agora, esse termo servo, a gente vai encontrar ele, e ele não é designado a todas as pessoas na Bíblia. Veja bem, que esse termo servo, ele é usado para Moisés, quando Josué foi chamado por Deus para uma conversa. Deus chamou ele no capítulo 1, versículo 2, Deus disse: Josué, meu servo Moisés morreu. Então Deus vai dizer, meu servo. Então esse termo não era empregado a qualquer pessoa, era apenas uma pessoa levantada por Deus para uso e posse de Deus. Amém, irmãos? Não era qualquer pessoa que tinha esse título, era um título. Então, Paulo começa, Paulo, servo de Deus. Lá na frente, em Josué 24, 29, a Bíblia diz assim, e Josué, servo do Senhor, morreu com 110 anos. Então veja, Deus chama Josué e diz, meu servo morreu. Agora, quando Josué termina a sua carreira, Deus fala, Josué, servo do Senhor, morreu com 110 anos. Então não era qualquer pessoa que tinha esse título. Esse título também é dado aos profetas. A Bíblia diz, lá em Amós, capítulo de número 3, verso 7, Deus não fará nenhuma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E a gente vai ter alguns profetas sendo chamados de servos de Deus. Agora, Pedro, lá na primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, ele vai falar o seguinte, olha, andem de maneira digna, a igreja, vai falar para a igreja, andem de maneira digna como servos de Deus. Então, esse termo, servo, ele é usado em apenas algumas situações. É uma pessoa que foi levantada por Deus para uso e posse de Deus para o objetivo. Se tratando da obra de Cristo, agora referindo-se à igreja, nós recebemos esse título de servo de Deus. Veja bem, irmão querido, irmã, que nós temos uma posição muito exclusiva, porque esse termo não é usado para qualquer um, mas eu e você recebemos esse termo, servo de Deus. Então, quando alguém disser, o que você faz lá na sua igreja? Se você ainda não tem uma função, não diga lá, eu sou apenas um servo de Deus. Não, esse título é um dos títulos mais altos que se há registro na história de toda a Bíblia Sagrada. Moisés, Josué, os profetas, e agora nós. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quantos aqui são servos e servas de Deus? Aleluia!
uso e posse de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus e foi levantada para ser um instrumento para a glória de Deus. Amém? Foi levantada por Deus para glorificar a Deus através da sua vida. Então vamos ver, se tratando da liderança eclesiástica aqui, primeiro, os anciões e bispos, ou presbíteros, a partir do verso 5 aqui, Paulo diz: olha, eu te dei aí a Creta para você levantar. Ou anciões é uma Bíblia, que é a mesma coisa. Eu coloquei você aí em Creta, Tito, para que você levantasse aí presbíteros na igreja, homens, aí, empregos na obra do Senhor, né? E ele vai dizer o seguinte: como é que essas pessoas devem ser? Eu estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não, eu só fiz o que era correto, o que era certo, o que tinha que ser feito na hora. Então veja bem, antes de eu vir para cá, eu estava ali no entorno de Brasília, e eu tive um problema com o meu filho do meio, né, que não queria ficar lá, não se adaptou, e a gente tentou e ele não queria, e ele veio morar sozinho em Goiânia. E quando ele veio morar na nossa casa em Goiânia, a gente veio de 15 dias, ele começou a ter algumas amizades, né, que a gente via que o futuro não ia dar certo. Até o ponto de eu ter que enviar minha esposa com o meu filho mais velho para ficar aqui para tomar conta dele, enquanto eu e o mais novo ficava lá cuidando da obra de Deus. Até o momento que eu decidi parar no ministério, dar uma pausa no ministério, entregar a igreja, dar um tempo no ministério e posteriormente eu ia voltar a dirigir a igreja. E com muito custo, o meu pastor aceitou eu fazer isso. Com muita dificuldade. Eu disse para ele: não existe mais possibilidade de eu ficar aqui, porque ou eu vou embora, cuidar da minha família, ou a gente vai perder o meu filho, vai desviar. Até que ele permitiu. E aí eu marquei a data, dia 1º de dezembro de 2023, não, dia 1º de janeiro de 2023, eu vou entregar a igreja. Tudo bem, tudo certo. E quando foi no dia 21 de novembro, ele me transferiu para cá, antes de eu entregar a igreja. Aí, mas por que o senhor não pagou? Porque aí eu não podia, né? Já era uma transferência, não era uma entrega. Eu ia entregar para entregar da família. E ele me transferiu, e eu não poderia mais desobedecer aquela ordem, eu transferi para cá. O que foi, no meu modo de ver, uma providência de Deus. Amém? Foi uma providência de Deus. Né? Porque eu vim para cá, Deus me trouxe para cá, meu filho está bem na igreja agora, está trabalhando aí, você não trabalha até tarde, mas ele está melhor, está bem, o Brasil está se ajeitando, casou, está uma bênção. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que o cristianismo, ele começa em casa. Os irmãos estão entendendo? A família, tá? Precisa ser preparada, cuidada, administrada pelo obreiro. A sua família precisa. Aqueles que já converteram e a família já são, os filhos já são grandes, devem orar para que a sua família se converta. Amém? Então esse caso não se aplica em todos os casos, mas a princípio, quando a família é criada, na igreja, o obreiro é levantado, então esse caso se aplica nesse sentido. Então vamos lá. A casa de um obreiro, ela não pode dar mau exemplo. Não pode dar mau exemplo. Vocês vejam bem, quando no caso de Eli, o sacerdote, que tinha um ministério de subsacerdote, ele era o homem responsável por cuidar da arca de Deus e oferecer sacrifício anualmente ali por toda a nação de Israel, em Siló. E os seus filhos, a Bíblia diz que eles eram tão cruéis, tão ruins, que eles se deitavam com mulheres, sendo eles casados, se deitavam com mulheres na porta da tenda da congregação. Eles eram mulherentos, eles
eles eram desobedientes, eram rebeldes, e a Bíblia diz que eles faziam com que Israel pecasse. Eles estavam ali influenciando uma geração inteira contra Deus. E a Bíblia diz que Deus procurava oportunidade para matá-los. Por quê? Porque tinha que matar. O mal tem que ser cortado pela raiz para servir de exemplo. Vocês não estão entendendo? Que aquele tipo de procedimento era um procedimento totalmente reprovado por Deus. Então, Deus queria matá-los. Então, a família de obreiro, ela não pode ser rebelde. Veja bem, olha para cá. Seu pai é obreiro, sua mãe é obreira, você faz parte, de uma família ministerial. Deus levantou no meio da sua família alguém com uma chamada. Entenda uma coisa: você precisa ser exemplo. Amém ou não? Você não pode dar um testemunho. Você não pode manchar a integridade ministerial da sua família, porque senão Deus vai cobrar de você. Você deve ser uma pessoa exemplar. Amém? E se envolver também com o ministério. A família de um obreiro não deve ser dissoluta. O que é dissoluta? Ou o que é dissoluto? A palavra dissoluta no grego é ossótia ou ossótia. No grego é uma pessoa incapaz de economizar, uma pessoa gastona. Dissoluto é uma pessoa que gasta tudo, é uma pessoa que não tem controle financeiro. Tudo que põe na mão gasta. Se pegou um dinheiro, já sai caçando alguma coisa para gastar. É uma pessoa dissoluta. E uma família de obreiros não pode ser dissoluta, porque ela precisa ser um parâmetro, algo para as pessoas olharem e ver como uma referência. Então não pode ser dissoluta. Pegou um dinheiro, já sai caçando, não pode tem que gastar esse dinheiro. Não pode ser assim. Olha, a pessoa que é ossote, ou sote, ela é uma pessoa que gasta todo o seu dinheiro, é uma pessoa extravagante, uma pessoa desenfreada. Vocês lembram lá do filho pródigo? Abra sua Bíblia em Lucas 15, versículo 13. Lucas 15, versículo 13. Veja bem, aquele jovem rico, ele era um jovem dissoluto. Ele gastava tudo. Ele pediu a herança do pai para gastar. Você está funcionando? Funciona assim? 15, versículo de número 13. Passado uns dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, o dissoluto é aquele que gasta tudo, não ajunta dinheiro, recebeu, ou às vezes já recebeu, já está todo comprometido. Irmão, ser uma pessoa dissoluta é errado. Ser uma pessoa dissoluta vai trazer problemas para você no futuro. Então não pode ser dissoluto. Veja bem, o homem a soltos destrói a sua riqueza e finalmente arruína a si mesmo. Pastor, mas eu ganho pouco e não dá para nada, tá? Porque às vezes você compra coisa na emoção, coisa que você às vezes nem precisava. Olha, o importante é você guardar pelo menos uma parte do que você ganha por mês. Para quando chegar no final do ano, por exemplo, final do ano falta quantos meses? 6 meses. Está longe ou está perto? Está média. Está média. Mas aí está. Você prepara o seu final de ano. É agora ou é no início de dezembro? Me diz aí. O correto é fazer o quê? Agora.
quê? Se você começar de pouco a juntar um pouquinho de dinheiro agora, no final do ano você troca um móvel, no final do ano você está de entrada no carro, no final do ano você pode fazer alguma coisa. Os irmãos estão me entendendo? Ah, não, mas no final do ano eu vou receber não sei o que, não sei o que. Você está antecipando alguma coisa que você poderia colocar no projeto. Resumindo, não seja uma pessoa dissoluta. A família do obreiro não pode ser dissoluta. Não pode sair gastando tudo que não pode ser assim. Veja bem, o que esse obreiro não pode fazer, o que ele não pode ser. O apóstolo Paulo dá uma recomendação aqui a partir do verso 7. O que ele não pode ser. Primeiro, não deve ser soberbo. Diga comigo, soberbo. Não pode ser soberbo. A palavra para soberbo no grego é altares. Significa sentir prazer em si mesmo. Tem gente, a Bíblia chama de amantes de si mesmo, né? É uma pessoa soberba. Altares. É uma pessoa soberba. Só pensa em si mesmo. Não tem espaço para mais ninguém. É uma pessoa soberba. Não se importa com a opinião de ninguém. Só se importa consigo mesmo. Não está nem aí com o que os outros falam. Só se importa com si mesmo. É uma pessoa soberba. Altares. Uma segunda coisa que o obreiro não deve ser. Não deve ser iracundo. Diga comigo, iracundo. A palavra, há duas palavras no grego para descrever irritação. A primeira é thumos. Significa vem depressa e vai depressa. Thumos, ela fala daquela irritação que vai do 0 ao 1000 em fração de segundo, mas ela apaga logo. É como um fogo de palha. Quem já viu fogo de palha? Levanta a mão. Fogo de palha. Então, a irritação thumos, ela é como um fogo de palha. Tá? De repente fica nervoso e tal, mas de repente acaba. Agora existe uma outra palavra para descrever irritação, que é orgia, que é uma irritação crônica. Orgia é uma irritação crônica. É a pessoa que está de mau humor o tempo todo. O tempo todo. Você já viu aquela pessoa que não tem nada? Difícil de você chegar? Irritado o tempo todo. Nervoso o tempo todo. Iracunda. Não é? Olha, homem ou mulher que nutre dentro do seu coração uma ira de longa vida contra os outros, não está preparado para ser um obreiro ou obreira na casa de Deus. Não pode, porque dentro do seu coração nutre um sentimento de ira crônica, orgia. Não pode. A Bíblia diz assim, dá lugar à ira, né? Minha é a vingança, diz o Senhor. Uma vez eu vi explicação para ele, Jorge. Diz o seguinte, a ira vem, né? Ela vem na sua direção. Aí você dá lugar, deixa ela passar. Amém? Dá lugar à ira. Minha é a vingança, diz o Senhor. Agora, se você for uma pessoa iracunda, crônica, orgia, aí você está com sérios problemas. E se for obreiro, o obreiro não pode cuidar da obra de Deus, das coisas de Deus, nessa situação. Terceiro, como ele não pode ser, né? Não deve ser dado ao vinho. No grego, é paróios, pessoa sem autocontrole. Não dá ao vinho, pessoa sem autocontrole. A pessoa que pega, ela fica sem autocontrole. Você já foi bêbado? Às vezes o pobre fica rico, o calado fica falante, não é assim? Você pediu fazer um quadro, aí tá no tempo, né?
Mas, tirando a parte da brincadeira, o que é? É uma pessoa sem autocontrole. Quando a Bíblia fala que não pode ser dado ao vinho, a palavra grega aqui é para paróinos, e é uma pessoa sem controle, totalmente descontrolada. Então veja bem, a pessoa que bebe, ela fica descontrolada. Então, o homem de Deus, ou a mulher de Deus, não pode ser dado ao vinho. Quarto, como essa pessoa não deve ser? Não deve ser espancador. No grego, é pelequetes. Antigamente falava, dá um pelequete. Não é assim falar? Dá um pelequete. Essa palavra existe no grego. Pelequete. Petelé, pelequete, sei lá. Então essa palavra existe. Pelequete. Não pode ser espancador. Mas que tipo de espancamento está falando aqui? Deixa eu dizer aqui para vocês. Na igreja primitiva, tinha os bispos, que eram muito ciumentos com o rebanho. E eles maltratavam os irmãos. Vocês lembram lá que João, se você lembra na segunda, na terceira carta que ele escreve, ele reclama que tinha um obreiro lá. Olha para vocês verem a audácia do caboclo, que não deixava João visitar a igreja. João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, escreveu o 1º, 2º e 3º João, não podia entrar dentro da igreja porque o obreiro não deixava. Ele se sentia dono daquele povo lá. Então, na igreja primitiva existiam algumas pessoas, eu acho que o caminho deles era, sabe? E eles tratavam mal as pessoas. Espancamento aqui, aí tinha alguns, Jorge, que se desviasse, o bispo pegava lá, descia o couro. Tem mais, irmão? Descia o couro. Aí teve um concílio para tratar isso aí. Aí chamado de canão apostólico. E esse canão existe. E aí foi determinado o quê? Ordenamos que se deponha o bispo que espancar o crente que tem errado. Se a pessoa errasse, pegava ele de sua. Aí tem um conselho, olha, quem fizer isso vai ser deposto do seu cargo. Lá na frente, agora a igreja já tinha obreiros espancadores na palavra. Pegava a palavra e começava a bater. Aí, faltou a palavra aqui. Mas para justificar a sua maneira cruel de agir com as pessoas, ele diz o seguinte: é o ministério de João Batista. Já viu gente falar isso? Eu tenho o ministério de João Batista. Meu negócio é só cajado. Já viu? A pessoa fala assim? É errado. Biblicamente é errado. Exortar, a palavra exortar aqui é animar. Animar a pessoa. Exortar é o mesmo que animar. Não é animar a fazer gracinha, não. É animar a pessoa que está desmotivada. Os irmãos estão me entendendo? Exortar é justamente isso, é o mesmo que animar a pessoa. Está sem força, sem vontade na igreja. Não, que isso? Jesus morreu na cruz por você. De maneira que aquela pessoa se sinta constrangida, arrepende-se do seu erro e passa a ter uma vida voltada a servir a Deus novamente. Exortar nunca foi descer o poder das pessoas, não. Então, aquela pessoa, olha, o homem ou mulher que abandona o amor e recorre à violência na ação ou na palavra, não está preparado para trabalhar na igreja. Ah, eu sou assim, pastor, sou dizendo desse jeito, não, você vai ficar assim, se você não dá. É assim? Uma vez uma irmã falou isso para mim na igreja. Eu tive que repreender ela. Pastor, eu nasci assim, eu sou assim. Eu disse: se você morrer assim, você vai para o inferno. Não tem jeito.
Por quê? Porque não nasceu de novo. É só isso. Não tem muita coisa. Não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? O novo nascimento é que demonstra, olha, a gente às vezes, a velha criatura, deixa eu tirar uma coisa aqui, vou lá para João 3, já estou terminando aqui. Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E depois ele disse: se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é a palavra. Você pode ter o melhor sabão, compra ombro, compra dor para tomar banho, né? E passa no corpo sem água. Você vai ficar o quê? Fedendo. É ou não é? Sim ou não? Pega o ovo lá, despeja na sua roupa lá, põe na máquina para moer lá, bater lá, sem água, vê o que vai virar lá. Vai limpar, irmãos? Vai limpar sim ou não? Vocês estão comigo aqui, irmãos? Vai limpar? Por quê? Porque faltou água. Água é a palavra. Quem não nascer da água e do Espírito, ser uma pessoa conduzida pelo poder do Espírito Santo. Quando eu digo poder do Espírito Santo, não é dons espirituais, não, dons são ferramentas, mas fruto do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Então veja bem, tem que ter amor para falar com as pessoas. Não deve ser ambicioso, de lucros, desonesto. A palavra aqui é aishorokeres. Uma pessoa aishorokeres é uma pessoa que vive querendo lucrar. Tudo dela é lucrar. E ela não mede padrão para receber lucro. Então, questão de honra, de honestidade, pode excluir. Sabe? Essa pessoa aishorokeres, ela não quer nem saber de honestidade, não. Se ela vê um irmão passando por dificuldade, tem gente assim, a xeroquetes, essas pessoas chegam assim: o irmão está passando a luta lá, eu tenho dinheiro aqui, se você quiser, eu posso te arrumar. Mas não com a intenção de te ajudar, não. Ela é a xeroquetes, ela quer tirar o que você tem, o pouco que a pessoa tem. Então a xeroquetes vai dizer: eu tenho tanto aqui, mas é o seguinte, 20%. É 20%. Não, o que você tem aí? Eu posso te emprestar, mas aí você tem esse carro aqui, aí você me dá o documento dele, porque aí coloca a pessoa na condição de não poder pagar a dívida para ela se apropriar daquilo que a pessoa tem. A xeroquetes é uma pessoa que quer lucrar ambiciosamente. Essa pessoa não considera desonesta nenhum tipo de lucro. Então, os cretenses, Paulo manda repreender os cretenses aqui. É uma espécie de um grupo de pessoas cretenses, né, de Creta. Cretenses não eram que crente, não. Era o povo de Creta. Os cretenses que viviam na cidade de Creta. Eles eram tão ambiciosos que eles eram assim. E Paulo manda repreender eles. Eles consideravam os lucros materiais mais importantes do que a honestidade, do que a honra. Homem e mulher, na vida, a única coisa que interessa é juntar bens materiais sem importar como são adquiridos, não pode cuidar da obra de Deus. São aeroquetes, não pode. Por quê? Porque sai fazendo negócio errado dentro da igreja, com ambição, querendo enganar os outros, empurrar qualquer coisa para enganar as pessoas. Terceiro, o que ele não deve ser. Agora, o que ele deve ser. Eu falei do que ele não pode, mas rapidamente vou falar do que ele deve ser. Deve ser hospitaleiro, hospedador. No grego é philoxenos, significa aquele que ama as pessoas, até as que não conhece. Então, esses philoxenos aqui, vocês lembram lá do bom samaritano? O bom samaritano era philoxenos. Por quê? Porque ele amou aquela pessoa que ele não conhecia. E ele viu aquela pessoa passando aquela situação, ele se moveu diante de uma compaixão que eu tenho que ajudar. Eu estou em viagem, mas eu preciso fazer alguma coisa.
filoxenos é esse. É aquela pessoa hospitaleira, recebe bem as pessoas, não é? É um bom recebedor, trata bem as pessoas, acolhedor. É um filoxenos. É uma pessoa. Então Paulo diz: olha, tem que ser obreiro, tem que ser assim, hospitaleiro, tem que receber bem as pessoas. Você não pode ver uma situação e não se importar. Que negócio é esse? Não está no DNA cristão isso. Segundo, deve ser sóbrio. Lá ele não deve ser dado ao vinho, que é sem controle. Aqui ele deve ser sóbrio. É sofrão, aquele que tem autocontrole e que utiliza sabiamente. Os grandes filósofos gregos falavam desse tipo de pessoa. Olha, esse é o padrão ideal para o ser humano. Esse é o padrão ideal. Sofrão é uma pessoa que de autocontrole em todas as áreas e que utiliza de maneira correta, sábia, uma pessoa que vive de maneira sábia na vida. Sofrão, uma pessoa de autocontrole emocional, autocontrole em todas as áreas, não é, da sua vida. Ele se controla a si mesmo. Ele se controla o seu corpo, controla a sua vida espiritual, controla as suas emoções, controla a sua língua, controla os seus olhos. Padrão real, uma pessoa que tem autocontrole. Agora, quando a pessoa não tem autocontrole, ele sai fazendo coisa errada o tempo todo. Terceiro, o que ele deve ser? Deve poder exaltar a igreja. O grego é Shaim, ele é Shaim, quase que é elegante, né? Ele é Shaim. Essa pessoa é aquela, ele tem que poder exortar, ele tem que ter autoridade para falar com a igreja. O obreiro tem que ter autoridade, ele tem que ser eletrocharinho. O que significa? Repreender a outra pessoa que o leve a refletir pelos seus atos, buscando o arrependimento. Falar à pessoa de tal maneira que consiga enxergar os seus erros e aceite a verdade. Então essa pessoa ela tem modos de falar. Os irmãos estão entendendo? Você não vai chegar na pessoa, a pessoa errou, você vai você é errado, você não sei o que, a pessoa vai ficar com raiva, sim ou não? Mas o Elegante Shaim, ele vai saber falar com a pessoa. Ele vai tratar a pessoa com humanidade, com amor, com a intenção não de expor a pessoa, mas de corrigir algo na vida da pessoa que está trazendo prejuízo para aquela outra pessoa. Ele vai conversar com a pessoa de maneira que a pessoa vai enxergar os erros e vai buscar o arrependimento. Quem está entendendo? Então, é o que Paulo está dizendo. O obreiro, ele tem que poder exortar, ele tem que ter condição de exortar. Lembra que eu disse que exortar é o mesmo que animar aquela pessoa, não é? Mas com amor, com graça, com uma maneira de fazer com que a pessoa enxergue: olha, isso aqui está errado mesmo, eu preciso melhorar minha vida, eu preciso consertar minha vida. Você abre os meus olhos, em outras palavras. Então, Elegante Shaim, uma pessoa que convence a outra com um jeito, com modos, não é? Amém? Então, a primeira coisa que Paulo vai tratar aqui sobre liderança eclesiástica, 3 ações, e a gente falou isso hoje. Que Deus nos concede que tiver a condição de ser obreiros aprovados, obreiros aprovados. Que a gente possa ser homem e mulher de Deus. Que Deus
possa usar, servo do Senhor. Veja que ser servo de Deus não é brincadeira, não é um título qualquer, mas é o mais alto título que o apóstolo Paulo coloca ele na frente de apóstolo. Paulo, servo de Jesus Cristo e apóstolo, primeiro servo, que não é apenas fala de humildade, não, mas uma posição de uma pessoa que foi separada, excluída, foi separada, escolhida por Deus para uso de Deus, e ele pertence a Deus. Esses são eu e você agora. Amém? Então, querido irmão, Pedro disse para a igreja: antes de modo, diga-me como servo de Deus, como serva de Deus, um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus que não tenha do que se envergonhar. E fulano, já pensou? Tem gente assim? E isso, não, pelo amor de Deus, isso não é um modo tipo de um homem de Deus, uma mulher de Deus. As pessoas têm que olhar para você, não sei que você tem que ser perfeito, né? Nunca vai. Não é isso, não. Mas tem que ter um padrão. Amém ou não? Amém. Não tendo que se envergonhar. E também não deixe de ler. Agora já estou muita gente embora. Vou parar por aqui. Vamos orar? Vamos orar? Coloca a mão no seu peito assim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor nos escolheu como servos de Deus, servos do Senhor. Te damos graças, Senhor Deus, porque não fomos nós que te escolhemos, o Senhor nos escolheu e nos nomeou para que nós pudéssemos ir, dar fruto e nosso fruto permanecer. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos abençoe, para que nós sejamos, ó Deus eterno, melhores amanhã do que nós somos hoje, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus eterno, ser um instrumento nas tuas mãos, Deus, como obreiros, líderes na tua casa, aqueles que o Senhor há de levantar aqui, Senhor, para ser um instrumento nas tuas mãos, porque o Senhor te chamou como servo, e agora o Senhor vai levantar pessoas aqui com ministérios específicos, mas que o Senhor nos ajude a fazer tudo, ó Deus, para a glória do teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, ainda de pé, olha a oferta, né? Não? Vamos ofertar? Olha a oferta aí para nós aí, por gentileza. Enquanto isso, quinta-feira, na Vitória, os irmãos vêm, nós estamos jogando domingo, já acho que é o penúltimo dia, né? É o último? Pois é, você está falando que é o último, não passa rápido mais, é isso mesmo? Então é o último, né? O último de pode, né? O último dia da campanha. E você pode falar assim: pastor, eu não vi dos outros, só no último. A Bíblia diz que no último dia, Jesus subiu a escada do templo e diz: quem tem sede, vem a mim e beba.